Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Uma grande oportunidade novamente podermos celebrar o Senhor. Infelizmente, ainda não é de forma presencial, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de celebrarmos o seu nome de forma ainda separada, mas de forma sincera, especial, zelosa, com amor no coração. Eu quero convidar os irmãos para que a gente faça uma leitura bíblica nesse momento. A leitura encontra-se em João, capítulo 6, do verso 60 ao 65. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao 65. Diz assim a Sagrada Escritura. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Texto muito importante. Lembra a gente que às vezes o discurso é duro, e lembra a gente que quem traz a gente a fé e a comunhão é o próprio Pai. E mais marcante ainda, pelo menos para mim, as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Então vamos orar nesse momento. Santo Deus e nosso Pai, obrigado pela porção da Escritura, Senhor, por relembrar, refrescar a nossa memória sobre essas verdades preciosas. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas inimizades que temos criado contra o Senhor, contra o próximo, elas sejam todas quebradas, derrubadas, Senhor. Queremos estar próximos em pleno amor, fé e esperança, reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra que todo dia o Senhor cuida de nós, de cada um de nós e de todo o teu povo como igreja espalhada pela face da terra. Obrigado, Senhor, também porque as tuas palavras são espírito e vida, ainda que às vezes o discurso seja duro. Peço, Senhor, que sejam espírito e vida enquanto louvamos juntos o teu nome e enquanto escutamos a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, louvaremos juntos agora com a direção do Ministério de Música. E em seguida teremos a exposição da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar
daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia, espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Toda minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te
adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Jesus, eu te buscarei, eu te buscarei. Vou te buscar, eu vou te buscar. Boa noite, meus queridos irmãos. Grande alegria estar aqui novamente diante de Deus, diante de Sua palavra, para compartilhar com vocês mais uma porção do capítulo 8. Esse capítulo Monte Everest, que nos ajuda a ascender espiritualmente, a aprofundar nossa compreensão da obra salvífica do Senhor em nós, para alargarmos a nossa compreensão da graça bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para lermos Romanos capítulo 8, do verso 12 até o verso 17. Esse será nosso texto nessa noite. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos, ou melhor, no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar. Senhor, neste momento, nós te rogamos que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra seja recebida com fé e que possamos viver essa palavra nas mais diversas situações da nossa vida neste mundo. Alimenta o Teu povo, nosso bom pastor. Nos leva às águas tranquilas nesse momento. Sacia-nos da nossa fome espiritual. E nosso desejo de vivermos a vida plena que um dia o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz. Porque nós te rogamos pelo Teu bendito nome. Amém.
Um beduíno estava na sua tenda quando um adolescente entrou correndo, suado, ofegante, e logo atrás dele veio uma turba com um pedaço de madeira em suas mãos. E ele correu, abraçou o beduíno e pediu que ele o protegesse, porque aquela turba queria tirar a sua vida. E quando os homens chegaram, o beduíno perguntou por que eles queriam matar aquele adolescente. Eles falaram: ele acabou de tirar a vida do seu filho. O beduíno olhou para aquele adolescente, olhou para aqueles homens com sua ânsia, seu desejo de matar, abraçou fortemente aquele adolescente e disse: de agora em diante ele será meu filho, vou tratá-lo como filho, ele vai substituir meu filho, visto que ele já tirou a vida do meu filho, então vou cuidar dele como meu filho. E os homens saíram sob aquela tenda, decepcionados com aquela atitude inimaginável, estranha daquele velho beduíno. Meus queridos, nessa noite gostaria de falar sobre evidências da adoção espiritual, porque de modo muito estranho, Deus, da mesma forma, nos adotou como filhos, e da mesma forma nós fomos e somos responsáveis pela morte de Jesus naquela cruz, porque Ele foi para aquele madeiro por causa dos nossos pecados, por causa dos meus pecados. Então, da mesma forma, o Pai nos recebe, mesmo sabendo que os nossos pecados pregaram o seu Filho, seu único Filho, naquela cruz. A adoção é isso. É Deus tomando seus inimigos e sentando à mesa com eles. É Deus tratando seus inimigos com bondade, com misericórdia. Essa porção que nós lemos parte da bendita verdade de que uma vez que nós somos habitados pelo Espírito de Deus, que Ele faz morada em nós, como é que nós devemos viver? A resposta óbvia é que nós devemos viver como filhos de Deus. É assim que você e eu devemos viver. E como um filho de Deus vive? Quais são as evidências de que você é filho de Deus? É o que eu gostaria de mostrar para você nessa noite. Quais são as evidências de que você é filho de Deus? Então, já que nós somos habitados pelo Espírito de Deus, que Ele faz morar em nós, e que nós pertencemos a Deus, e que nós devemos imitar a Cristo e ao próprio Deus na maneira como nós devemos viver, manifestando no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos nossos planos, nos nossos relacionamentos, casamento, no âmbito das nossas famílias.
que nós devemos mostrar ao mundo que nós carregamos em nós a marca da promessa, que nós pertencemos agora ao Reino de Deus, que nós somos filhos de Deus e nós expressamos isso na maneira como nós vivemos nessa vida, nesse mundo. Então, gostaria que você atentasse comigo, primeiramente, para a evidência número 1 aqui. Qual é a primeira evidência do Filho de Deus, de acordo com esse texto? Vive mortificando a carne. E essa é a primeira evidência. Se você olhar comigo novamente o versículo 12, versículo 13, eu quero lhe mostrar esse princípio, essa característica. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, meus queridos irmãos, a primeira característica, a primeira evidência de que você pertence a Deus, que você faz parte do reino de Deus, que você faz parte da igreja do Senhor, a primeira evidência é que você vive diariamente mortificando a carne. Irmãos, o que é a mortificação da carne? Primeiramente, não é masoquismo. Sabe, masoquista é aquela pessoa que se alegra no sofrimento auto-infligido. Então, você pode achar que mortificação tem a ver com autoflagelo. Você pegar uma zorrague, uma chibata e ficar se autoflagelando com aquele chicote, né? Como já aconteceu na história da igreja, que muitos cristãos pensaram que ao se autoflagelarem iam mortificar a sua vera natureza. E essa é uma forma equivocada de pensar sobre mortificação. Porque quando Paulo fala aqui nesse texto, irmãos, de mortificarmos a carne, Paulo está falando da nossa natureza adâmica. Ele não está falando aqui necessariamente do nosso corpo, mas ele está falando da nossa velha natureza. E que nós devemos ter uma compreensão exata de como nós podemos mortificar a cada dia o velho homem, que ainda, de certa forma, tenta nos impelir, tenta nos empurrar para vivermos uma vida contrária à vontade de Deus. Portanto, não é masoquismo. Mas também não é, meus queridos irmãos, ascetismo. Rejeitar e negar o fato de que se tem um corpo e apetites naturais. Né? As setas não estavam nem aí para o corpo, né? E viviam uma vida desregrada, né? Consequentemente, porque para eles o corpo não tinha importância alguma. E aí muitos caíram em pecados terríveis, porque eles simplesmente não tratavam o corpo como, sim, um instrumento da nossa velha natureza que pode nos desencaminhar do caminho que agrada a Deus. O significado do verbo aqui que Paulo usa, mortificardes, é matar alguém
entregar alguém para ser morto, especialmente no caso de sentença de morte e sua execução. Então é uma palavra muito forte que Paulo está usando aqui, né? Os irmãos se recordam que Jesus usou essa mesma figura. Jesus disse: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o cristão, no momento que crê em Jesus, no momento que ele passa a seguir a Cristo, ele é convidado a viver todos os dias mortificando a sua velha natureza, negando a si mesmo, não dando vazão às suas paixões, não vivendo segundo as inclinações do seu coração. O cristão é aquele que vive em renúncia, ele vive num cortejo em direção a uma vida em que cada dia a sua maneira antiga de viver desaparece e o novo homem vai surgindo e aparecendo a cada dia. Como se dá a mortificação? Perceba que nós temos que fazer isso todos os dias. Enquanto vivemos, nós somos responsáveis para fazer o mal morrer. Aqui a gente pode cair num erro muito complicado. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, existia um grupo que pensava o seguinte: rapaz, se tudo é pela graça, se nós não vamos conseguir chegar ao céu pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa perfeição, pela perfeição de outro, e que tudo foi nos dado gratuitamente através de Cristo. Então, eu não vou levar minha vida a sério, eu não vou lutar contra o pecado. E essa maneira de pensar é uma maneira equivocada, porque nós não somos, em momento algum da revelação bíblica, dispensados de esforço, de disciplina, de dedicação, de entrega. Nós somos convidados, o Espírito trabalha em e por nós, através de nós, através da nossa vida de renúncia, através da nossa vida de dedicação. Não existe vida cristã no piloto automático, meu irmão, minha irmã. Nós devemos cada dia buscarmos viver uma vida de renúncia, de autonegação, por causa do princípio de vida que já foi infundido em nós. Porque, meus queridos irmãos, como Paulo diz aqui no versículo 13, ou nós matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Há um joguinho aqui que ele faz no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Por que nós devemos viver uma vida diária, lutando para mortificar os velhos hábitos, pensamentos impuros, aquelas inclinações que tentam nos empurrar para fazer coisas que desagradam ao Senhor e que entristecem o Espírito Santo de Deus? Por quê? Porque, meus irmãos, a luta é real. A luta é real. Nós não estamos aqui, veja bem, Paulo, capítulo 8 de Romanos, nós temos afirmado isso com muita veemência, com muita convicção, que a ideia central deste capítulo é segurança de salvação. Mas isso não nos isenta, isso não nos blinda para viver uma vida cristã no piloto automático, sem fazer uso dos meios de graça. Meus irmãos, sem lutarmos diariamente
para vencermos a nossa velha natureza. Não, a vida cristã é luta. E exatamente porque o Espírito Santo habita em nós, é que nós lutamos nessa guerra com a certeza de que nós somos vitoriosos. Segunda lição do texto, ou melhor, qual é a outra evidência? A primeira evidência, vive o que caracteriza o Filho de Deus, os filhos de Deus, vive mortificando a carne. Segundo, é guiado pelo Espírito Santo. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está explícito que Paulo está mostrando como é que nós, que já fomos justificados, que não sofreremos condenação, devemos viver. Lá em Gálatas, Paulo diz que nós vivemos no Espírito e nós andamos segundo o Espírito de Deus. E uma tradução melhor desse texto seria: estamos sendo guiados, porque essa é a ideia aqui. Estamos sendo guiados, não fomos guiados no passado, nós estamos sendo guiados diariamente pelo Espírito de Deus. Ser guiado, nós estamos sendo guiados para a vida, para uma vida mais plena, para uma vida de um maior amadurecimento espiritual, de um amor mais profundo pela pessoa de Cristo. Nós estamos sendo guiados para uma vida mais autêntica espiritualmente. Uma vida que condiga com a realidade de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos filhos de Deus. Nós estamos sendo guiados para uma verdadeira liberdade, gradativamente, paulatinamente, ou seja, cada dia nós devemos avançar, nós devemos progredir na vida cristã. Se ontem você estava numa condição, hoje você deve se encontrar em outra condição. Eu tenho muita dificuldade em às vezes ouvir irmãos orando assim: que o Senhor me perdoe pelos pecados que eu cometi por palavras, por pensamentos e por ações. Às vezes essas orações me incomodam. Sabe por que me incomodam? Porque dá a entender que o irmão vive diariamente em pecado. Olha, eu não estou aqui fazendo papel de juiz, impenitente do irmão, nem fazendo um julgamento da oração do irmão. Mas nós devemos ter muito cuidado para a gente não viver uma vida de pecado, que a Bíblia diz que nós não devemos viver. Parece que nós nos acostumamos a vivermos uma vida de pecados habituais, pecados prediletos na nossa vida. E que isso, meus irmãos, é perigoso, é danoso, é incoerente com a vida que nós somos chamados a viver. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Significa viver uma vida de obediência. O Espírito Santo, ele vai nos impelir, vai nos inclinar a viver uma vida de obediência a Deus. Ser guiado pelo Espírito também significa termos uma compreensão maior do amor de Deus por nós. Paulo diz isso lá em Efésios, para que compreendamos a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus manifesto na sua obra de redenção.
Então nós precisamos avançar, e o Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração. É a única maneira que existe, que tem como a gente avançar na nossa compreensão do amor de Deus. Na medida que a gente compreende o amor de Deus, mais nós queremos desse amor, e mais nós nos sujeitamos a esse Deus, e mais procuramos agradar esse Deus em todas as coisas. Eu estava meditando sobre essa palavra guiar aqui nesse texto. E o guiar aqui não é como você arrasta uma pessoa que não quer ir por um determinado caminho. Quando eu era adolescente, eu vi uma cena, não poucas vezes, de pessoas saindo de dentro, sabe, vindo da roça, do mato, com uma haste de madeira, 2 homens e um deitado numa rede. E as pessoas, aquela pessoa está sendo conduzida ali, ela não tem nenhuma ação, ela está inerte, deitada naquela rede, porque ela está num estado quase de morte ali naquela situação. E eu vi isso muitas vezes, mas a imagem que me veio à mente quando eu meditava nesse versículo 14 não é essa imagem de alguém que está sendo tirado da roça e sendo conduzido num estado de inércia para o hospital, para que o médico cuide. A imagem que veio na minha mente quando meditei nesse versículo 14 é de um cego. Isso mesmo, de um cego. Preste atenção, quando você vê um cego aqui querendo atravessar a rua, basta você pegar na mão dele, porque ele quer ir para aquele outro lado da rua. Então, eu tenho muita dificuldade de pensar nesse versículo como se o Espírito Santo estivesse coagindo uma força, sabe, descomunal, nos obrigando, sabe, a fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Ou seja, quando você toca essa ação do Espírito Santo na vida de um crente, de um eleito, de uma filha do Senhor eleita, de um filho do Senhor eleito, de um adolescente eleito, de uma criança eleita, justificada ou justificados, é como o timoneiro que, quando o mais leve toque no leme, toda a embarcação já muda de destino, já muda de rumo. É o que me vem à mente quando eu penso na ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é nos arrastando pelos cabelos para que a gente faça a vontade de Deus. Pelo contrário, é o mais leve toque do timoneiro. Por isso que ele é chamado de vento. O vento, né, que sopra, né, com muito de forma calma, serena e tranquila na nossa vida. É assim que é a imagem que me vem à mente, que lança luz sobre a minha compreensão desse direcionamento do Espírito do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa desse direcionamento. A gente precisa dessa ação sutil, mas legítima e necessária do Espírito Santo na nossa vida. Na verdade, nós deveríamos orar, pedir: Senhor, eu quero ser sensível ao mais leve toque do Teu Espírito Santo na minha vida, no meu coração, na minha consciência. A mais sutil influência do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero retomar o caminho do arrependimento. Eu quero retomar o caminho
de santidade, de progredir, de viver uma vida cada vez mais plena espiritualmente, uma vida mais autêntica, ser um adorador mais fervoroso na presença de Deus. Nós devemos clamar isso ao Senhor, você deve clamar isso a Deus. Senhor, me faça ser sensível ao Teu Espírito. Lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, está escrito: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Nós necessitamos. Você vai para os Salmos, você encontra inúmeras passagens do salmista clamando: Senhor, me guia, Senhor, me orienta, Senhor, que a tua palavra ilumine meu caminho. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. E o Espírito Santo não age sem a palavra, e a palavra não tem serventia nenhuma, eficiência nenhuma na nossa vida, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, a outra evidência de que nós pertencemos e que nós somos filhos de Deus, pertencemos a Deus e somos filhos dele, é que nós temos uma relação filial com Deus. Versículo 15 e versículo 16: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é a terceira evidência. A primeira evidência foi: o Filho de Deus vive mortificando a carne, a sua velha natureza, que não é o masoquismo, o masoquista, que não é um asceta. Esse Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Esse Filho de Deus também tem uma relação filial com seu Deus. Meus queridos irmãos, a adoção é uma das mais bonitas facetas, doutrinas na Escritura Sagrada, onde, como nós falamos no início, na nossa introdução, o Pai que acolhe pessoas que antes eram seus inimigos, Ele os adota como filhos. Assim como Davi colocou Mefibosete para sentar na sua mesa, que era de uma família, filho do seu inimigo, ele coloca ele para sentar à mesa e ter os mesmos privilégios de seus filhos. Da mesma forma, Deus faz isso conosco. Deus nos coloca na sua mesa. Paulo diz mesmo no capítulo 5 dessa epístola que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, como o beduíno que, depois que o adolescente matou seu filho, ele abraça esse adolescente e o trata como filho, o adota, protege de ser morto por aqueles que o viram assassinando o filho do beduíno. A adoção confere o nome de filho. Essa é muito preciosa, porque agora eu e você, nós somos tratados como filho de Deus. Você já pensou? Você é filho de Deus. Esse é um título lindo, maravilhoso. Você tem direito à herança. Vamos falar mais um pouquinho aqui à frente, no versículo 17, sobre isso, mas você tem direito a uma herança. Olha só, você não tem apenas o privilégio de sentar-se à mesa do rei, que é seu pai, mas você tem direito a tudo que ele tem.
A regeneração confere a natureza de filho e a aptidão para a herança. Porque olha que coisa extraordinária. Se nós apenas fôssemos adotados na família, mas nós não fôssemos capacitados para usufruir das benesses e da companhia do Pai, nós vivíamos como filhos pródigos, o tempo todo usando de forma equivocada as bênçãos, os benefícios que o Pai nos conferiu e nos confere. Mas pela sua graça, Ele não apenas nos reservou uma herança, Ele nos capacitou pelo seu Espírito a usufruirmos das dádivas da salvação, da liberdade, dos privilégios que a morte de Jesus nos confere. E porque os crentes têm não apenas a posição, mas também o coração de filhos. Que bendita verdade! E que nós somos levados, como diz aí o texto, a chamar Deus de Pai. Essa expressão, irmãos, aqui, porque não recebeste um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, é que nós não estamos numa relação com Deus, que nós somos escravos, Ele é o nosso Senhor, e que vive nos ameaçando, e que Ele a qualquer momento pode nos lançar no inferno, e que Ele não nos deu, né, garantias de que o seu amor é permanente, persistente. Não, nós não estamos numa relação com o Senhor mais assim. Estamos numa relação agora entre pai e filho. E que Ele já nos deu tudo o que é necessário para que vivamos uma vida de paz, contentamento, alegria, satisfação espiritual. A intenção de Paulo aqui, irmãos, nesses versículos 15 e 16, é que o Espírito de Deus, nos mostrar que o Espírito de Deus nos comunica seu testemunho de que ao nosso espírito é assegurada a adoção divina. Tão logo ele se torna nosso guia e mestre. Então, naqueles momentos de muitas lutas, às vezes quando nós pecamos de dúvidas, né, logo surgem as dúvidas, as acusações de Satanás, e que se instala dentro de nós uma espécie de tribunal, e que nós estamos lutando para nos convencer de que Deus ainda nos ama, de que nós não iremos para o inferno, de que nós não sofreremos condenação, de que nós somos objetos do cuidado e do deleite desse Pai. Então, quando nós estamos assim, o Espírito Santo entra com a partinha, vamos dizer assim, por assim dizer, e apresenta todas as evidências, e Ele mostra por que nós podemos ter paz, alegria, felicidade e contentamento, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Ele aponta para a cruz, Ele mostra as promessas, Ele próprio é uma evidência irrevogável de que nós pertencemos a Deus eternamente. O Espírito Santo imprime em nossos corações a confiança de que podemos nos dirigir a Deus como Pai. Você já prestou atenção que no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, nós não encontramos as pessoas se dirigindo assim a Deus? Nós não temos orações, expressões assim no Antigo Testamento. É uma dádiva da nova aliança. Esse privilégio que nós temos
a chamar Deus de Pai, a clamar a Ele, a ter essa proximidade do Senhor, ou melhor, com o Senhor, de filho para com o Pai. Que bendito privilégio, irmãos. Que bendito privilégio. Não é para vivermos agonizando no pântano da dúvida. Não é para vivermos como Jonas, submerso na areia movediça da incerteza. Mas nós devemos viver na certeza que o Espírito Santo nos confere, falando ao nosso coração, testemunhando, testificando, como o Paracletos, como um advogado, nos mostrando a quem pertencemos. Por último, queridos irmãos, nós finalizarmos a nossa reflexão nessa noite. O versículo 17 nos mostra a última evidência aqui nesse texto que você e eu somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, nós não somos apenas filhos, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa posição, irmãos, E quando, na medida que a gente avança nesse capítulo 8, nós vamos percebendo onde nós estamos pisando, em que rocha estamos pisando, em que promessas benditas nós estamos alicerçados ou firmados. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate. A garantia de que aquilo que Deus começou, Ele completará. Lembra que Paulo diz isso lá em Filipenses 1:6? Aquele que começou a boa obra em vós há de completar a boa obra. Então nós somos herdeiros de Deus. Imagine as galáxias. Eu não penso apenas nas bênçãos espirituais, naquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, um tesouro onde nem a traça nem a ferrugem consomem, na coroa incorruptível, porque tudo isso faz parte da herança que nós vamos receber. Mas nós devemos nos alegrar sumamente, porque nós herdamos do próprio Deus. Eu gosto disso, da ideia de que nosso tesouro é Deus. Salmo 73, Salmo 16. O que nós ganhamos, o privilégio da comunhão, o privilégio da intimidade, o privilégio da companhia, o privilégio da presença de Deus na nossa vida, o privilégio de participar da sua glória. Eis o cerne da nossa herança. Eis dentre tantas riquezas e bens espirituais que Deus nos prometeu, que em parte nós já recebemos e que em parte ainda iremos receber. Eis o bem maior, é o próprio Deus. Aqui a gente tem o testador, que é o próprio Deus, aquele que confere
que assina o testamento, aquele que é dono de todas as coisas. Nós somos herdeiros de Deus. Ele é o testador, aquele que a Bíblia diz que de eternidade Ele é Deus. Que todas as coisas, como diz no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E nós temos a herança, que em parte já recebemos, mas em parte tem esse aspecto futuro. Meus irmãos, nós somos herdeiros. Aqui é uma consequência lógica. Se filhos, então herdeiros. Se filhos, não inimigos mais. Se filhos, não escravos. Gostaria de concluir levando você a pensar um pouco se você tem vivido condizente com aquilo que você é em Cristo. Levar você a refletir se você tem vivido de acordo com o que você é. Filho de Deus, filho de Deus. Quando você considera a sua vida no dia a dia, você enxerga honestamente evidência de que você vive guiado pelo Espírito Santo. Você pode dizer que sua vida, considerada em sua totalidade, mental, intelectual, seus sentimentos, suas ações, sua vontade, tudo que há em você está sob a direção do Espírito de Deus? Não estou perguntando, meu irmão, minha irmã, você, se você é perfeito. Assim como eu não sou perfeito. Mas você poderia dizer, com todos os meus defeitos e falhas, e com tudo que se pode dizer de mim, posso dizer que a força e o princípio que dirigem minha vida é o Espírito de Deus. Você pode afirmar isso com convicção. O apóstolo Paulo declara que se você pode dizer isso, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Essa é, pois, a questão que você precisa encarar. Pergunto: você pode dizer isto? Está certo disso? A principal direção da sua vida estaria sendo determinada pelo Espírito Santo de Deus? Seria esse o seu grande desejo e que permeia a sua piedade, que permeia os seus hábitos diários, que conduz você à prática das disciplinas espirituais, a se agarrar e fazer uso dos meios de graça para viver uma vida que agrada ao Senhor, em constante busca de uma vida consagrada, de uma vida de santidade? Se é isso é esse o curso normal da sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Seja o que for, que mais seja a verdade a seu respeito, né? Além dessas coisas que eu levantei aqui, sejam quais forem os seus defeitos e fracassos, eu lhe digo, com a autoridade do próprio Deus, você é filho de Deus. Para concluirmos e fecharmos,
algumas aplicações, né? Você deve estar se perguntando: o que eu faço com tudo o que eu ouvi, pastor? Que eu devo viver mortificando a minha velha natureza, que eu devo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que eu estou vivendo constantemente uma relação entre pai e filho com meu Deus, e que eu sou um herdeiro de Deus. Diante dessas verdades, como é que eu devo viver? Como é que isso vai fazer uma diferença na minha vida? Não brinque com o pecado em sua vida. Decida atacar todo pecado conhecido em sua vida. Uma das coisas que Paulo corrige enquanto ele expõe a doutrina da justificação, da santificação aqui em Romanos, é corrigir a noção equivocada da liberdade cristã, ou de liberdade cristã. Segurança não pode ser confundida com licença para pecar, porque aí seria uma contradição entre o seu status como filho de Deus, diante dessas verdades grandiosas e profundas e maravilhosas da condição de um eleito e de um justificado, e a maneira em que a pessoa vive. Seria uma incompatibilidade, uma incoerência. Então, se você tem habitualmente caído no pecado da pornografia, lute, porque aqui Paulo diz: você vai vencer por intermédio do auxílio e da ação do Espírito Santo atuando na sua velha natureza. Porque pode-se pelo Espírito mortificar-vos a carne. É pelo Espírito, é se enchendo do Espírito, é se enchendo da palavra, meditando na palavra, é jejuando. Porque o que acontece muitas vezes na vida de muitos cristãos é que eles enfraquecem o Espírito e alimentam a velha natureza, quando deve ser o contrário. Você deve deixar que a sua velha natureza morra de fome, a sua velha natureza, a sua carne. Não alimente com séries e com músicas e com coisas que só enfraquecem e entristecem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Lute contra a maledicência. Você vive falando mal dos irmãos. E isso não caracteriza, não deve caracterizar um filho, uma filha de Deus. Maledicência, mesquinharia, burriagem, isso não deve caracterizar um filho de Deus. Ataque esse pecado, na certeza de que você será vitorioso, vitoriosa. Você que sofre de temor do homem, vive viciado em aprovação, peca para agradar as pessoas. Ataque esse pecado através do enchimento do Espírito Santo na sua vida. Segunda verdade é que seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Não rejeite a sua persuasão, não entristeça o Espírito, não apague o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo seja como um timoneiro, que no menor toque, no menor sinal, na menor influência na sua embarcação vida, você se deixa ser guiado, liderado, orientado, se afaste de um curso de perdição, no menor, sabe, de uma vida que está descendo para o abismo. Você na menor ação, à medida que o Espírito Santo fala através da palavra, você, opa, eu sou filho de Deus, não posso viver assim.
Terceira aplicação: viva a partir da realidade de quem você já é em Cristo Jesus. Quando Satanás vier lhe atacar com suas acusações e dúvidas, diga a ele que você não mais sofrerá condenação. Diga: arreda-te de mim, Satanás, pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que nós devemos viver, queridos. É assim que nós devemos enfrentar as tentações. E não confunda cometer pecado com tentação. Porque se você não saber distinguir uma coisa da outra, você vai ser um cristão infeliz, triste, angustiado, melancólico, deprimido. Viva a partir da realidade de quem você já é em Cristo Jesus. Em quarto e último lugar, quando você se encontrar na noite escura da alma, naqueles dias em que as nuvens encobrem o sol, você se encontra, naquele dia que você se encontra em densas trevas, grite ao seu Pai Celestial: meu Pai Celestial, salva-me, senão vou perecer. Na luta contra as tentações, você tem a presença do Pai. Grite por Ele, por socorro. Clame a Ele por auxílio. Renda-se a Ele totalmente e creia que Sua graça é suficiente para santificar você e para dar vitória a você e para fazer você cada dia semelhante a Cristo. Viva a partir dessas verdades. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que essa palavra seja como um remédio sobre a ferida. Que essa palavra seja como uma espada que corta a corda que amarra aqueles que têm vivido, Senhor, sofrendo com hábitos pecaminosos. Que essa palavra seja como um unguento na vida daqueles que estão vivendo, Deus, frios e secos espiritualmente. Que essa palavra seja como água fresca, que venha saciar a sede de comunhão e de intimidade contigo. Que essa palavra permaneça em nossos corações, frutificando para a vida eterna. Amém. Amém. Povo de Deus, quero desejar uma boa semana a todos. Terça-feira acontecerá a nossa semana de oração normal. Quinta-feira, o nosso estudo bíblico. Você é nosso convidado. Estamos falando sobre as batalhas da alma às quintas-feiras. Você é o meu convidado. Que Deus nos abençoe.